Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma live dos nossos projetos. Ricardo Nascimento, e ainda dando sequência à história, nossas histórias, nós estamos aqui contando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, e hoje a gente vai dividir um pouquinho essa bancada aqui com a nossa grande parceira Heloíse Cerqueira. Quero parabenizar todos que estiveram com a gente ontem, audiência muito grande, muito bacana a audiência de ontem, onde nós pudemos expressar um pouquinho da nossa plataforma de trabalho, aquilo que nós estamos almejando para o ano de 2021, iniciando agora nesse segundo semestre de 2020. Então quero dizer a vocês, sejam todos bem-vindos a essa plataforma, e daqui agora em diante a gente vai estar aí batendo um papo, explicando um pouquinho dos nossos projetos e aquilo que a gente almeja para a cidade de Salvador. Seja bem-vinda aí, Cristina, um abraço, bem-vinda sempre. Também com a gente, Emanuele, beijo grande, agora lá em Simões Filho. Beijo grande para você e sua família. Sua filha geralmente é uma princesa grande, daqui a pouco tá passando a gente. Beijo grande para você aí e toda a sua família. Então estaremos, assim como ontem, conversando um pouquinho sobre as nossas propostas. Presente também aqui já com a gente, nossa Cris Araújo, nossa grande massoterapeuta. Cris, beijo grande para você, fizemos uma live extraordinária e a galera até hoje pede bis aí, porque foi muito legal a nossa live. E ela já chega por aqui, hoje vou dividir a bancada com a Heloíse Cerqueira, onde ela vai estar fazendo a interlocução aí, de várias pessoas que querem saber quais são as propostas. Lembrando aí, um beijo grande a Cris, que havia me perguntado quais eram as nossas propostas. Eu mandei o link aí para você, da nossa live de ontem. Eu espero que você tenha gostado, embora já comentou comigo em particular, mas que você tenha gostado de ouvir tudo aquilo. Boa noite, Elô, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E com você, como é que tá? Eu estou bem, graças a Deus, e aqui pronto, para esse bate-papo, explicando mais um pouquinho aí para essa galera que curte o nosso trabalho, um pouquinho das nossas propostas e da nossa plataforma, de trabalho para o ano de 2021. Correto. Muitas dúvidas aí, o povo muito curioso, para saber como é que anda esse trabalho aí. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho, do que está acontecendo, do que irá acontecer. Coisas boas irão. Então, para a galera aí, entender, ontem foi a Rosana Silva que fez o papel aí me entrevistando, trazendo as perguntas do nosso público, e hoje também a Elo vai estar fazendo aí essa entrevista, trazendo também perguntas de públicos que acompanham o nosso trabalho e tirando dúvidas que eles querem saber. Vamos lá, Elo, estamos preparados aí, Vamos ver o que é que vai dar, Vamos lá. Então, ontem você, falou sobre o seu pilar da campanha, que era a categoria do Bombeiro Civil. Então, a primeira pergunta vai a respeito desse pilar, que é: qual é a proposta que você tem específica para os bombeiros civis? Ah, bacana. Na realidade, como eu falei ontem, o projeto Bombeiro Civil, que a gente veio desenvolvendo ao longo desses 10 anos, ele me coloca numa condição muito tranquila de ser o representante, por mérito dessa categoria. Esses 10 anos trabalhando na formação de bombeiro profissional civil, qualificando essas pessoas e inserindo elas no mercado de trabalho, nos faz ter, de forma muito tranquila, um grande conhecimento das necessidades que essa categoria ela passa e também dos grandes desafios que ela tem enfrentado. Hoje, o bombeiro civil ele tem sofrido diversas ameaças com relação à sua categoria. E a gente se sente, nesse momento tão sensível que nosso país está vivendo, na capacidade e na responsabilidade de sair em defesa dessa categoria. Nós temos contra nós um projeto de lei que ameaça a mudança da nomenclatura do nome da nossa profissão. Nós temos contra nós, na nossa cidade,
a prática de forma leviana dos contratos de trabalho, os famosos contratos de boca. Muitos dos nossos colegas têm trabalhado dia após dia e pouquíssimos são aqueles colegas que assinaram um contrato. Então, a maioria dos trabalhos são trabalhos de boca. E a gente tem levantado essa bandeira, essa luta, de que todos os trabalhos que nós, da categoria de bombeiro civil, venhamos a realizar, deve ser mediante um contrato, por menor que seja a carga horária de execução da atividade. A gente percebe também uma grande confusão nessas contratações entre o bombeiro civil quanto profissão e o brigadista quanto função. Então é preciso ter uma clareza, um diálogo entre a categoria, entre as empresas contratantes e até mesmo o Corpo de Bombeiro Militar. Então, tudo isso tem levado a nossa categoria a ser afligida com um processo chamado de desvalorização. Porque por não saber qual é o tipo de contratação que está sendo feita, não tem um documento onde vem dizendo ali qual é o objeto do contrato, se está sendo contratado quanto brigadista, se está sendo contratado quanto socorrista ou quanto bombeiro civil, nós ficamos refém de uma livre negociação. É interessante percebermos que a nossa categoria, a nossa profissão, ela é regulamentada pela Lei Federal 11.901. A sua formação profissional é baseada na BNT, a NBR 14.608. E o que é interessante é que nós já temos um sindicato na nossa cidade e também já temos uma convenção coletiva. Então, a nossa batalha, a nossa luta, além de nós idealizarmos um projeto de lei, ou então buscar que seja aprovado o que já está em tramitação na nossa Câmara Municipal, um projeto de lei que aprove a profissão de bombeiro civil no nosso município. Isso é importante porque com a aprovação dessa lei municipal, isso abre o mercado de trabalho. O município pode abrir concursos, tanto a nível efetivo, tanto a nível reda, como também ampliar a terceirização dessa mão de obra. Então, essa luta é uma luta de fato para quem vive a realidade de bombeiro civil. Então, diante de que nós já vivemos ao longo desses anos, de pessoas que estarem tentando representar a nossa categoria, isso não tem funcionado e isso não funcionou. Então, agora, a gente acredita que é preciso um profissional que seja da área, que seja um formador, que seja um educador, que seja um executor, que tenha isso como carreira, porque assim ele entende melhor quais são as necessidades e os desafios dessa categoria. Diante dessa prerrogativa, eu me sinto extremamente qualificado para honrar a categoria e por isso que nós temos aí como proposta criar medidas que venham a fortalecer, aperfeiçoar e desenvolver os nossos milhares de profissionais que existem na nossa cidade. Correto. Bem bacana isso, realmente. Você falou tudo. Realmente tem que ter alguém que saiba o que é ser um bombeiro civil para representar a categoria. E isso, pelo que você falou, você sabe muito bem, né? Tanto é que agora está surgindo um projeto de lei 3.624, né? Que está revolucionando aí a categoria do bombeiro civil, querendo nomear com uma outra nomenclatura, né? E aí, qual a sua opinião a respeito disso? O que você acha disso? Olha, Luiz, isso não é novidade. Desde 2009, a gente vem sofrendo com essa tentativa de mudança da nomenclatura de bombeiro civil para brigadista particular. Para nós que somos aí os precursores da profissão na nossa cidade, isso sempre aconteceu e esse ano veio com muita força. O que é interessante de tudo isso é que toda a problemática é em torno direto da categoria, não simplesmente da etimologia da palavra bombeiro. A gente vê um ataque direto contra a categoria. Porque por mais que eles digam que não vai haver perdas de direito, mas diretamente sim, nós já somos uma categoria com 10 anos de existência, com sindicatos formados em vários estados,
Nós já temos convenção coletiva em vários estados, temos associações, fundações, ONGs. Então, essa mudança criaria uma indisposição no desenvolvimento da categoria, além de perdas de direito, porque quanto bombeiro profissional civil, nós temos ali toda uma lei federal que nos ampara. E o brigadista é uma função de livre negociação. O que me causa estranheza é esse ataque contra a nomenclatura de bombeiro, porque eu não vejo a mesma coragem, a mesma força por parte dessas pessoas que querem a mudança do nome também com bombeiro hidráulico ou com bombeiro frentista. Se a questão toda não fosse uma questão contra a categoria, a gente entenderia, né, se lutaria também para tirar o nome de bombeiro hidráulico ou de bombeiro frentista. Mas toda a motivação e toda a força é na direção do bombeiro civil. Então a gente precisa criar uma resistência, criar uma persistência para não permitir essa mudança. Então, nós que somos bombeiros civis, aqui da nossa região de Salvador, precisamos estar unidos, não só com Salvador, mas com todos os municípios da Bahia e também com outros estados, contra essa PL de que diz que deve se trocar o nome de bombeiro civil para brigadista particular. Essa é uma afronta e um ataque direto para perdas de direito e nós não podemos permitir, em nenhuma hipótese, que isso aconteça. Verdade. Eu tô com você. Diga não ao projeto de lei. Esse projeto de lei menospreza a nossa profissão, que é uma profissão digna, limpa e que tem que realmente ser valorizada. Então, tá de parabéns pela sua explicação aí. Você deixou bem claro para quem está nessa live aí, que é bombeiro civil, que precisa saber qual é o seu direito, qual é o seu papel, e não deixar que venha uma outra pessoa querer nomenclaturar a sua profissão, que é tão bela, né? Então vamos lá. Outra coisa, eu queria acrescentar, me permita, uma outra coisa importante aí, Heloísa. Me permita, desculpa te interromper, mas antes que você vá para outra pergunta, eu ainda queria acrescentar algo muito importante, que é a questão do retrocesso. O projeto de lei para bombeiro civil chegou, né, no nosso país em 1960, com toda a influência do polo petroquímico. Então, aquela influência ali, né, americana, aquela influência europeia, que já traz no seu cerne de prevenção esse profissional. E esse projeto de lei ficou engavetado de 1960 até 2009, quando em 2009 é que foi sancionado ali a Lei Federal 11.901. Então, lutar contra a mudança da nomenclatura bombeiro para o civil é, na realidade, apoiar o retrocesso, apoiar a regressão do desenvolvimento profissional do nosso país. Verdade. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o seu projeto. Você tem um projeto para jovens, né? Inclui os jovens também. E agora você, como uma pessoa pública, política, né, como partidária, como realmente você deixou bem claro a diferença, né, de ser um partidário agora. Então, qual a sua proposta para a educação dos jovens? Interessante a gente poder explicar o que é um projeto de vida e o que é um projeto político. Eu sempre tive um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida que é uma coisa minha para com meu pai, para quando ele faleceu, as minhas promessas de filho para um pai, que foi feita lá em 2004. Então, eu tenho um projeto de vida. Esse meu projeto de vida, ele está acima de qualquer outro projeto. Esse meu projeto de vida envolve levar para as pessoas o maior número de informações, de conhecimento, para que elas não possam vivenciar aquilo que eu vivenciei, que foi perceber o aceleramento, né? A aceleração do óbito de seu pai por conta de socorro errado. Então, existe o meu projeto de vida. Esse meu projeto de vida, ele é totalmente independente do meu projeto político. O meu projeto de vida, nós temos aí em trabalho social cerca de 21 anos. Desses 21 anos é dentro desse meu projeto de vida.
aquilo que eu criei ali em 2009. No entanto, a partir de agora, de 2020, é que se inicia o meu projeto político. E eles não estão confrontando entre eles. Existe tempo para tudo. O nosso projeto de vida ele continua, como sempre foi, e agora também dou espaço para um projeto político. Com isso, eu lhe respondo que não há porquê os nossos pais, que têm tantos filhos aqui no nosso projeto, se preocupar, porque a nossa rotina continua a mesma, o nosso quadro de professores continua o mesmo, a nossa sede continua no mesmo lugar e, por conta da pandemia, apenas que nós estamos com as atividades suspensas. Acredito que quando tudo isso passar, nós voltaremos à rotina do que nós éramos, claro que em um novo normal, mas certamente o projeto ele continua de vento em popa, porque é um projeto de vida e ele não tem concorrente. Ele é o projeto principal da minha existência. O projeto político se inicia agora, porque a gente entende que durante esses 10 anos a gente vem se preparando para esse momento. É por que não antes e agora? Porque agora eu me sinto preparado para realmente compreender essa trajetória do que é um vereador e o que realmente se precisa para que ele execute a sua função com dignidade e com sucesso. Realmente, o projeto é um projeto de vida. Então, educar os jovens, né, foi o que você fez ao longo de sua vida, ao longo de sua trajetória toda, é o que você vem mostrando. A educação sempre está em primeiro lugar. Foi o que te fez sair lá dos alagados e se tornar essa pessoa extraordinária que você é. Bem bacana deixar isso bem claro, né? Então, assim... Ainda sobre a educação, é preciso acrescentar algumas coisas. Como nós já estamos trabalhando com jovens há muito tempo, nós compreendemos as reais necessidades dos jovens. Então, a gente precisa entender como é que funciona a educação no nosso município para que a gente possa ajudar, não só verificando os projetos de leis que já existem, se realmente estão sendo executados da melhor forma possível, se estão atingindo todas as comunidades que é necessário que se atinja, e também, se não existe projeto suficiente, apresentar à Câmara Municipal novos projetos que atendam às necessidades da comunidade. Podemos falar aqui, por exemplo, das creches, que precisam ser locais, né, de desenvolvimento das nossas crianças. Precisamos falar também da escola municipal, com seu ensino fundamental, onde ali tem crianças de 6 até 11, 12 anos, né, que precisa realmente ser alfabetizada até do primeiro ao segundo ano da sua atividade escolar. Então é preciso verificar se esses projetos de educação eles estão sendo suficientes, se estão tendo projeto de educação de tempo integral, se a criança está sendo desenvolvida, né, no seu índice de desenvolvimento humano, não só aprendendo as coisas fundamentais, como também as coisas elementares. E o mais importante, a gente precisa dar atenção nessa questão da educação, à inclusão. A gente precisa entender que a língua, os meios linguísticos, é um direito de todo cidadão. Então aqui eu quero falar em nome daquelas pessoas, daquelas crianças que são crianças especiais, que precisam ter acessibilidade ao seu direito linguístico de aprender educação, de desenvolver o seu saber. E aqui eu estou falando da implantação da Libras como língua oficial para as crianças nas escolas e ainda contemplando também o seu professor intérprete. A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Uma cidade se constrói com a educação, um país se constrói com a educação. E é um direito de todo cidadão à educação, inclusive as pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Precisamos ampliar a nossa mente e entender que o papel do vereador, embora ele tenha uma bandeira, uma comunidade, mas ele precisa ver a cidade como um todo e não ver a cidade apenas como em parte. Ele precisa apresentar projetos para a cidade de Salvador. Então a gente não pode pensar em aprovação de projeto, em elaboração de projeto, simplesmente para atender determinados grupos de interesse. Mas precisamos apresentar projetos que atendam os verdadeiros interesses e as necessidades da comunidade. Precisamos entender
que é preciso apresentar projeto para o povo. E por isso que a força vem dos bairros e a força vem da união. Exato. Projeto igualitário, igualdade para todos. Todos são iguais. Todos merecem educação, independente da sua deficiência. E realmente é um déficit enorme sobre Libras. Bacana isso aí, viu? É muito legal realmente ter essa inclusão de todos na educação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né? Sobre a natureza. Você executa muito suas atividades ali no Parque de Pituaçu. Então, fala um pouco sobre essa melhoria ali naquele local. Qual o seu projeto para o meio ambiente? Antes de mais nada, é preciso entender que essa Salvador que está aí não é a Salvador que nós queremos. Uma Salvador que atende o interesse de uma pequena parte, onde a gente nas comunidades, como comunidade aqui do subúrbio ferroviário, do Lobato Aparipe, a comunidade de Cajazeiras, o que é que nós temos visto na nossa cidade? A cidade se transformou a cidade do concreto, a cidade do cimento. A gente vê construções, e isso é importante, claro que é. As obras estruturais é importante, certamente. Isso amplia o desenvolvimento da cidade, sim. Mas nós não podemos fechar as portas, nem dar as costas para as questões ambientais. A gente não pode ser uma cidade do concreto. Precisamos de áreas verdes. E nós, aqui do subúrbio, nós sofremos muito com a desqualificação do Parque São Bartolomeu. Nós que estamos também desenvolvendo um trabalho há mais de 10 anos ali no Parque de Pituaçu, a gente percebe como aquela lagoa vem sendo agredida e como o parque, de uma forma geral, também. Podemos falar também do Parque Lagoas e Dunas do Abaeté. Mas especificamente falando de São Bartolomeu, nós temos ali 4 cachoeiras, uma riqueza imensurável no subúrbio ferroviário. E por que que não tem um projeto de qualificação do Parque São Bartolomeu? Porque é no subúrbio ferroviário? Porque é lá nos alagados? Essa é uma realidade. Então, a gente que mora aqui no Lobato, na suburbana, que frequentava aquele lugar até para beber daquela água, para fazer as suas atividades do dia a dia, hoje a gente não pode utilizar, porque as cachoeiras, como exemplo, a Cachoeira de Oxum e a Cachoeira de Nanã, como assim é denominada, está lá com a placa, não pode fazer uso porque está poluída. Então, a gente precisa requalificar aquele local, não só do ponto de vista de um local de visitação, mas também de um local de preservação. A gente precisa preservar aquela riqueza que nós temos aqui no subúrbio ferroviário. Além daquelas águas, né, incríveis, nós também temos toda uma vegetação específica daquela região, digna de pesquisa e de estudo, e que alimenta toda a cultura popular, né, da região. Então, a gente precisa dar atenção a isso, né? Um projeto de requalificação do Parque São Bartolomeu. Embora a gente saiba que quem está ali na gestão é o poder estadual e não o poder municipal. Uma outra coisa importante relacionado ao Parque de Pituaçu, a gente vê como aquela lagoa tem sofrido e o parque de uma forma geral, não só com relação ao crescimento demográfico desorganizado, desordenado, o crescimento daqueles bairros ali por trás, como também a própria especulação imobiliária e invasão branca. A gente tem, por exemplo, o Baiaca Ferral na área do parque. A gente tem a Universidade Católica na área do parque. E a maior das agressões que surgiu nos últimos tempos foi as 12 torres de frente para o parque, que a sua luminância cria um impacto direto sobre a vida noturna daqueles animais, como também a imposição que ele tem no acesso dos ventos, para que possa ali trazer um vento melhor para a utilização ali do parque, para os animais e para toda aquela vegetação. Sem falar que o parque, de certa forma, ele também é
um dos maiores parques da América Latina, com resquício de Mata Atlântica dentro de um coração urbano. Então, a riqueza, né, o patrimônio que é esses parques, ambiental, imaterial e também cultural, religioso, é muito grande, porque esses parques também são visitações, são santuários espirituais, em especial das pessoas que praticam aí as religiões de matrizes africanas. Correto, correto. Bem verdade. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte, né? Sei que você é um grande atleta aí, né? E qual é o seu propósito para o esporte? O esporte em si, não em uma determinada categoria. O esporte, ele faz parte do projeto de educação de um povo. O esporte, ele acaba sendo, né, um instrumento sociológico que ajuda ali as crianças a crescerem, a realizarem seus sonhos, melhora a questão da sua cidadania. A gente precisa ver o esporte como um processo de inclusão no desenvolvimento humano da comunidade. E quando a gente fala de esporte, e incluímos também aqui as artes marciais, a gente precisa apresentar de forma coerente um projeto que atenda aquele esportista lá da comunidade, que muitas vezes não tem nem sequer um conhecimento de participação em processo licitatório para que possa fazer parte de processos inseridos na gestão municipal. Então é preciso trazer o esporte de uma forma séria, de uma forma responsável, entendendo que o esporte soma no processo do caráter, no processo da formação e no processo da cidadania dos nossos jovens. Então é preciso a gente trazer o esporte mais para perto, independente qual seja a bandeira, quer seja qual for a arte marcial, quer seja qual tipo de esporte. É preciso ser inserido, como era no nosso tempo, dentro da atividade da escola, porque isso ajuda no processo de aprendizagem e no aumento, né, na evolução psicocognitiva, cognitiva, coordenação psicomotora do indivíduo, aí no caso que a gente está falando da criança. Verdade. O esporte é uma maneira realmente de educação, né? De educar e se formar um cidadão. Fica bem claro nos grandes atletas que temos aí, né? Essa educação através dos esportes. Agora, você já deixou uma deixa aí, né? Sobre o seu projeto, a PACE, né? E a grande dúvida, todo mundo fica naquela dúvida, ele sendo eleito, né? Como é que vai ficar essa PACE? Como é que vai ficar essa associação? Vai ficar do jeito que sempre ficou. Não muda nada. A PACE, ela não precisa de minha defesa. A PACE, por si só, ela se defende. Os projetos da PACE não precisam de nossa defesa. Ele, por si só, se defende. As pessoas que compõem a PACE são que fazem a PACE funcionar. Então, os projetos que hoje é desenvolvido pelo Ricardo, gerenciado, idealizado, ele é feito por pessoas. Então, a coisa mais importante dentro desses projetos são vocês, são as pessoas. A maior riqueza de uma sociedade, a maior riqueza de um projeto são as pessoas. Inovação não vem de máquinas, inovação vem de pessoas, desenvolvimento vem de pessoas. Então, a PACE, o projeto PACE, tudo que envolve os projetos do deserto, a luz na escuridão, para as pessoas que são desfavorecidas, para as pessoas que estão em áreas de risco e pessoas que têm vulnerabilidades sociais. A PACE é um legado, e esse legado está no coração de cada uma das pessoas que fizeram parte dela e que entende da sua importância e da sua relevância na sociedade. Verdade, a PACE não para o tempo todo. Então, né? Com chave de ouro. Por que votar no Ricardo Bombeiro? Na realidade, nós estamos em um momento sensível do nosso país e um momento muito sensível do nosso estado, de uma forma geral, da nossa cidade, onde as pessoas elas estão com a tendência a ficarem desacreditadas,
de todas as coisas que elas vêm passando ao longo desses anos. As pessoas almejam por mudança. As pessoas almejam por pessoas que tenham projetos significativos. E nós acreditamos que durante esses 10 anos que nós viemos nos preparando, nós estamos preparados para essa oportunidade de certamente apresentar à nossa Câmara Municipal projetos que tragam benefício para a comunidade, em especial aquelas lá na ponta, onde estão muitas vezes esquecidas. Então as pessoas querem uma mudança, desejam uma mudança, e eu tenho certeza que juntos nós podemos mudar a nossa comunidade, a nossa sociedade, juntos nós podemos mudar Salvador. Então as pessoas, elas podem votar no Ricardo Bombeiro se elas estiverem em dúvida, insegura ou querendo votar ou anular o seu voto. Dê uma esperança a quem realmente está buscando esperança e mudança. Então a gente acredita que deve se votar no Ricardo Bombeiro porque ele traz uma proposta arrojada, uma proposta diferente. Apresentar projetos significativos à nossa sociedade de Salvador, ao nosso povo, fiscalizar os projetos que já estão em execução, para ver se de fato estão alcançando o objetivo esperado, e também representar o seu povo e representar a sua comunidade. Bacana, bacana. Eu só tenho a agradecer. Deixou muito claro, né, sobre o seu papel quanto um vereador. Ficou muito explícito aí para todos, né, que você vai ser um bom vereador, vai realmente cumprir com o seu papel, com o que você vem fazendo ao longo de sua vida, só vai acrescentar mais aí para a população. Então, conto com o apoio de todos que estão aqui nessa live, né, para apoiar o Ricardo Bombeiro. Eu queria acrescentar para os meus amigos e meus colegas que estão aqui assistindo a gente, que, antes de mais nada, entender qual é o papel do vereador. O vereador tem 3 primícias. A sua primeira é a apresentação de projetos que venham aumentar o desenvolvimento do seu povo e da sua cidade. Segundo, fiscalizar o executivo. E terceiro, representar o seu povo. Então nós não podemos deixar enganar. O vereador, ele não trabalha no executivo, ele trabalha no legislativo. E a sua função principal é a apresentação desses projetos, a aprovação desses projetos, para que beneficie o nosso povo e a nossa comunidade de Salvador. Esta não é a cidade de Salvador que a gente quer. E é por isso que nós estamos nessa parceria para prefeito Bacelar, número 19, e para vereador Ricardo Bombeiro, 19789. Aproveitando a oportunidade, quero convidar todos vocês que já, às 22h30, na Band, Bacelar vai estar participando de um debate, onde ali ele vai estar apresentando as propostas para gerir a nossa cidade. Então, se você ainda não conhece as propostas do nosso candidato a essa cadeira de prefeito, quero convidar você, nesse momento, a assistir essa entrevista às 22h30 na Band. Não perca, vamos estar conectados, ouvindo atentamente. Temos que ter um esclarecimento do nosso voto. E assim como vamos me preparando, Bacelar se preparou a vida toda para esse momento. E nós estamos acreditando que esse nome Bacelar, esse número 19, é realmente a nossa virada, é a mudança que Salvador espera e é a mudança que Salvador precisa. Então, quero agradecer, Elô, você, por essa iniciativa de estar aí trazendo as perguntas da nossa galera, para que eu possa explicar e me posicionar politicamente a partir de então. Então, quero agradecer a você, quero agradecer a todos os colegas que vêm aí nos auxiliando. Mas, em especial, eu quero agradecer à família Pace, todos esses bombeiros formados pela família Pace. Eu quero agradecer a vocês e não se deixe enganar. Quem é de verdade, é de verdade. E quem é de mentira, se desfaz, se dissipa no vento, assim como a gente vê por aí. Então, quero conclamar você, bombeiro civil, a nos apoiar, porque ninguém consegue representar mais a categoria do que eu, nesse momento de 10 anos de projeto, 10 anos de carreira dentro da nossa cidade de Salvador. Obrigado a todos vocês, um beijo muito grande e nos encontraremos lá na Vitória.
Gratidão pelas explicações. Valeu. Um abraço, gente. Beijo grande.